Bom, nós vamos falar agora do quarto tipo da fatoração de polinômio, que é o trinômio quadrado perfeito. Você lembra do que é monômio, não lembra? Monômio, ó, um monômio, outro monômio. Agora você tem o trinômio, ou seja, três monômios. Por que o nome é trinômio? Porque tem três monômios. Dá uma olhada nessa resposta aqui. 1, 2, 3 monômios. Então você tem um trinômio. Só que precisamos verificar se esse trinômio ele é quadrado perfeito. O que seria um quadrado perfeito? Vamos lá. 1 vezes 1, 1. Esse 1 é um quadrado perfeito. 2 vezes 2, 4. Esse 4 é um quadrado perfeito. 3 vezes 3, 9. Esse 9 é um quadrado perfeito. Então você poderia dizer o quê? Que o quadrado perfeito é aquele número que você consegue tirar a raiz quadrada e dar um número exato. O número 15 não é um quadrado perfeito. Por quê? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 15? Número natural, claro. Então aí, ó, o que vai acontecer aqui? Não é quadrado perfeito. Bom, mas vamos lá. Se você sabe o que é um trinômio quadrado perfeito, ou seja, é um trinômio, 1, 2, 3, que você vai verificar se é um quadrado perfeito, que vamos ver isso daqui a pouco, você agora precisa lembrar de uma coisinha que você teve lá na aula de produtos notáveis. Você tinha lá ó, o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos. E aí você lembra que você estudou um padrão. Qual foi o padrão que você estudou? O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, ao primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, lembra disso? O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E aqui você tem o quadrado da diferença de dois termos, que você dizia o quê? O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Professor, estou ficando desesperado. Calma, calma, daqui a pouco isso aqui vai ficar moleza. Olha só. Você lembra desse padrão? E isso daqui você conseguia reduzir para isso aqui, porque isso aqui, ó, você ia multiplicar 2 vezes x, 2 vezes 2, 4x. Então, isso daqui resultava nisso daqui. E a forma que você tinha que para fazer era pegar o quadrado do primeiro termo e o quadrado do segundo termo, certo? E aí o que você fazia com esses termos aqui, ó? Para colocar aqui no meio. Você multiplicava os dois termos e dobrava ele, multiplicava por 2. Não é isso? Então, olha só. Você pegava o primeiro termo e levava ao quadrado. Pegava o último termo e levava ao quadrado. E o que você fazia aqui no meio? Você pegava esses dois números e multiplicava, ó, esses dois números e multiplicava, e depois multiplicava por 2. Pronto. Não era isso que você fazia? Então, o que vai acontecer agora? Agora eu não vou te dar mais isso aqui, ó. Não vou te dar mais o quadrado da soma de dois termos para você achar a resposta. A fatoração agora você vai fazer o contrário. Eu vou te dar a resposta e você vai voltar para isso aqui, ó. Vai voltar para isso. Você, na verdade, vai desfazer os produtos notáveis. Eu vou te dar essa resposta e você vai ter que fatorar, você vai ter que voltar para isso aqui. E aí, como que você vai fazer isso aqui? Vamos lá. Eu vou pedir você para fatorar isso daqui. Bom, aí você vai tentar lá pelo tipo 1. Qual é o termo 1, 2, 3 monômios? Qual é o termo que tem em comum nos três? Bom, o 4 tem aqui, o 4 tem aqui, mas não tem aqui. Não tem termo comum, né? Então, o 1 estava fora. O 2 também estava fora. Por quê? Você vai agrupar aqui em quê? Então, na verdade, o que você vai ter que começar a pensar aqui? Se você observa que a expressão tem três monômios, você vai tentar o trinômio quadrado perfeito. E como que você vai fazer isso aqui? Ó, você está vendo o primeiro termo? Você está vendo o último termo? Você vai tirar a raiz quadrada dos dois. Então, o que vai acontecer? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá x?
Você poderia fazer isso aqui, ó. Vê se você lembra disso. Raiz quadrada de 4, você sabe que dá 2. Então aqui você já sabe que vai dar o mais 2, certo? Agora, vê se você poderia fazer assim, ó, o 4, fatorando o 4, não fica 2 vezes 2, que é o 2 elevado ao quadrado? E aí o que você poderia fazer aqui com o expoente 2? O expoente 2 você poderia cortar, que aí ficava x, ou ficava 2. Então, vê se você pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Você pode cortar esse expoente 2 e ficar x. Logo, qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Se você não lembra isso, você pode pensar assim, ó. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? 2. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá x ao quadrado? X. X vezes x. Certo? Então, o que vai acontecer? Você conseguiu tirar a raiz quadrada desse aqui, conseguiu, que é o primeiro, e conseguiu tirar a raiz quadrada desse aqui, que é o segundo. Agora, para você saber se esse trinômio é quadrado perfeito, o que vai ter que acontecer? Esses daqui, ó, esse aqui tem que ser o resultado de quê? Do primeiro vezes o segundo, e depois você dobra. Então você tem que verificar o seguinte: esse aqui não é o primeiro? Esse aqui não é o segundo? Multiplica os dois. X vezes 2, 2x. E agora você multiplica por 2, você dobra. 2 vezes 2x, 4x. Vê se é o que está aqui no meio. É. Então você já sabe que isso daqui é um quadrado perfeito. E se você sabe que é um quadrado perfeito, então acabou a brincadeira. Você vai pegar o seu primeiro aqui, juntar com o seu terceiro e colocar ao quadrado. Pronto. É simples assim. Você ignora isso daqui e pega a resposta aqui. Professor, não entendi. Calma, vamos lá devagarinho. Vamos lá. Ó, fatore isso daqui. Bom, primeiro, é um trinômio? É um trinômio. Então verifica se é um trinômio quadrado perfeito. Vamos lá. Quero a raiz quadrada daquilo ali. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Quanto que é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Quanto que é a raiz quadrada de 16? 4. Então, peraí, ó. Você já achou a raiz quadrada do primeiro, já achou a raiz quadrada do segundo. Por que a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo? Porque você pegou o quadrado do primeiro, então agora você tira a raiz quadrada do primeiro. Você pegou o quadrado do segundo, então agora você tira a raiz quadrada do segundo, que aqui no trinômio vai ser o terceiro, claro. Agora, para você verificar se isso é um trinômio quadrado perfeito, você tem que multiplicar esses dois aqui para ver se dá esse número aqui, ó. Vamos lá. 2x vezes 4, 8x. E o que você tem que fazer depois que multiplica? Ó, multiplicou os dois, você tem que fazer dobrar esse número. 2 vezes 8, 16. 16x. É o número que está aqui? É. Então você já viu que é um quadrado perfeito. E aí o que você vai ter que fazer então? Vai ter que pegar esse número aqui, 2x, vai ter que pegar esse 4 aqui, elevado ao quadrado. E aí agora que a mágica acontece, se liga aí. É mais ou é menos? Bom, aqui não tinha o que você questionar, porque aqui era tudo mais. Só que aqui você vai perceber o seguinte, ó. Esse sinal aqui não é negativo, então isso aqui não é o resultado do quadrado da soma. Isso aqui é o resultado do quadrado da diferença. Prontinho. Está na dúvida? O que você faz aqui? Pega esse 2x menos 4 elevado ao quadrado e vê se dá aquilo lá. Vamos lá, ó. O quadrado desse aqui, do primeiro, que vai dar 4x ao quadrado, mais 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui você tem 4x ao quadrado, aqui no meio, 2x vezes 2, 4x, vezes 4, 16, sendo que é negativo aqui, porque ó, 2 vezes 2 mais, vezes menos, menos. Então vai ficar 16x,
e menos 4 ao quadrado vai dar mais 16. Vê? Deu a mesma coisa? Então você acertou, é isso aqui mesmo. Ó. Aliás, se for uma prova de marcar x e falar assim, ó, fatório isso aqui por trinômio quadrado perfeito, e te der as opções, você pode pegar as opções e ir fazendo isso aqui para ver o que, que dá aqui, certo? Isso é uma malandragem que você pode fazer depois. Bom, fatoramos. E aí eu te pergunto, trinômio quadrado perfeito. Você vai observar, então, quando você tem um trinômio, se você consegue achar a raiz quadrada desse e a raiz quadrada desse, depois que você acha a raiz quadrada, vê se esse vezes 2 vai dar esse. E se isso acontecer, então você pega as respostas aqui, ó, as respostas aqui, coloca dentro dos parênteses, verificando se aqui é mais ou aqui é menos, observando aqui pelo segundo termo se é mais ou menos. E aí? Se tem dúvida nisso daqui, eu sugiro que você assista a aula com a explicação passo a passo com a camisa vermelha. Certinho? Mas por enquanto, tá bacana ou não tá? Então, vamos para a próxima.